Que alegria ter você aqui para meditar em Números capítulo 31. Vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor, vamos meditar na sua vontade para as nossas vidas. E eu espero que você esteja bem, espero que você esteja sendo fortalecido pela força do Senhor, que está disponível para nós. Nunca pense que Deus está ocupado demais para ouvir a sua oração. Deus te escuta, o Senhor te ama, Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. E se você estiver se sentindo meio perdido hoje, meio para baixo, meio chateado, faça uma oração, fale com Deus, abra o seu coração para Ele, porque do Senhor vem o consolo, do Senhor vem a alegria, do Senhor vem a força que a gente precisa para continuar caminhando, para olhar para as coisas com outra perspectiva. Deus tem poder para ajudar a gente a enxergar as coisas de maneira mais eficiente, vamos falar dessa maneira. Bom, vamos começar? Vamos falar sobre o capítulo? Se você não leu, se você não me escutou, eu vou explicar para você de maneira muito resumida. Este capítulo é um capítulo em que o Senhor manda o seu povo vingar ou enfrentar, lutar contra os inimigos que tinham trazido prejuízo para o povo de Israel. Sim, porque eu não sei se você se lembra, mas Balaque e Balaão tentaram amaldiçoar o povo de Israel e trazer sobre eles, vamos dizer assim, um encantamento para que eles pudessem ser derrotados, mas o Senhor Deus não permitiu. Balaão até tentou, Balaque até pagou por isso, mas eles não foram bem-sucedidos. E o resultado foi que, ao contrário, ao invés de amaldiçoar, eles abençoaram Israel. Só que, quando essa estratégia do inimigo para abater o povo de Deus não funcionou, o que eles fizeram foi buscar uma outra estratégia, uma outra porta de entrada. E eles conseguiram. Nessas, eles foram bem-sucedidos. Através da prostituição, as mulheres dos moabitas, dos midianitas, envolveram, enlaçaram o povo de Deus. E o povo de Deus, então, se prostituiu diante do Senhor. Isso trouxe no meio deles uma praga, isso trouxe desgraça, muitos morreram. Então, neste capítulo, o Senhor vai dizer: se levanta em guerra contra esse povo e vence eles. Eu vou te dar a vitória, em outras palavras. Vamos vingar aquela situação que eles trouxeram contra nós. Só que eles não mandam um grande exército, não. O Senhor fala, olha, 1.000 homens de cada tribo. Ou seja, 12.000 homens foram contra esse povo. E, queridos, embora aqui, pelo menos nesse capítulo, eu não tenha números a respeito do povo, eu penso que eles eram um povo bem grande, porque somente das mulheres que ficaram vivas, né, que foram tomadas como despojo, vamos falar dessa maneira, né, que foram morar dentre o povo de Deus, foram 32.000. Então, olha só, 12.000 do povo de Deus contra todo aquele povo que eu não vejo aqui números nesse capítulo, talvez a gente encontre mais para frente em algum outro momento, mas aqui, somente das mulheres que foram levadas, foram 32.000 mulheres. Então, assim, foi uma vitória que com certeza veio da mão de Deus, porque numericamente eles não tinham esse poder para vencer. Então, eles mataram realmente o povo, mataram inclusive Balaão, que foi também, né, o responsável por aconselhar, né, o povo para que trouxesse moralidade e convidasse eles para os seus sacrifícios. E então Balaão foi morto, queimaram as cidades. Nesse capítulo que a gente vai ver que sim, eles saem vitoriosos entre exércitos desproporcionais, porque Deus dá a vitória, eles levam os cativos, e então Moisés vai dizer, olha, só conservem com vida as mulheres com as quais vocês forem se casar e forem trazer para o nosso povo. Todo o restante deve ser eliminado. E então eles queimam as cidades, pegam os despojos e foram orientados a se purificar e purificar tudo aquilo que trouxeram. E aí então eles vão dividir esses despojos de guerra, ou seja, aquilo que foi conquistado na batalha, em duas partes. O Senhor orienta, né, que Moisés fale ao povo que uma parte deveria ser dada, metade deveria ser dado para os soldados que saíram à guerra, mas também metade deveria ser dado para aqueles que não foram à guerra, para todo o povo. Ou seja, tanto aqueles que foram à batalha quanto aqueles que ficaram em casa receberam dos despojos, porque essa batalha era contra um povo que tinha trazido prejuízo, morte para todo o povo de Deus. E então, eles dividem os despojos, cada um dos despojos também teve uma oferta, a parte que cabia aos soldados que saíram à guerra. Eles trouxeram uma oferta ao Senhor e
A outra metade que coube ao pessoal que não saiu à guerra, eles deveriam trazer um tributo, e esse tributo deveria ser dado aos levitas, né? Essa metade deveria ser dado àqueles que estavam a serviço da casa do Senhor. E foi um número bem grande, gente. Eu estava aqui fazendo um estudo pessoal, porque, claro, talvez não faça sentido eu falar algumas coisas para vocês, porque você leu e de repente para você passou despercebido, mas eu, quando vejo números, eu paro para dar uma olhadinha em questão de proporções. E você vê que o que eles trouxeram como despojos foi um grande despojo, foi uma quantidade bem grande de bens, de animais, e enfim, eles entregaram então essa oferta ao Senhor. E para finalizar o capítulo, ainda nos vem uma outra informação. Os líderes, os capitães, eles resolvem fazer uma oferta extra ao Senhor. E eles fazem essa oferta extra de ouro, de prata, de pedras preciosas, no caso foi de ouro mesmo. Eles fazem essa oferta porque nenhum dos seus homens, nenhum dos homens que estava debaixo da sua organização, né, da sua administração, de cada uma das tribos, né, dos 1000 de cada tribo que foi, nenhum deles morreu. Ou seja, eles saíram, batalharam, venceram um exército maior que eles, trouxeram os despojos e ainda não perderam nem sequer uma vida nessa batalha. Então, esse é o conteúdo do capítulo. E enquanto eu estava vendo esse capítulo e tentando buscar diante de Deus assim, Senhor, o que a gente pode aplicar para as nossas vidas? Em que isso é importante para mim? O que esse capítulo me ensina sobre o Senhor? Primeiro, eu não posso deixar de mencionar o fato de que para nós é muito estranho imaginar que um exército iria contra o outro exército e Deus, que é um Deus de amor, estaria envolvido naquilo que a gente poderia chamar de uma matança, na verdade, porque o nosso Deus é amor, o nosso Deus é perdão. Mas por outro lado, meus queridos, não que Deus deixe de ser amor ou perdão, mas esses povos, eles eram pagãos e eles tinham escolhido por vontade própria não temer a Deus. Eles tinham escolhido por vontade própria fazer mal contra o povo de Israel. Portanto, Deus estava apenas defendendo o seu povo, que é o que ele faz. Até mesmo nos dias de hoje, Deus defende o seu povo, né? A vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós. Nós não precisamos vingar a nós mesmos, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Então, Deus realmente diz, olha, vá e traga despojo desse povo que trouxe morte por meio de vocês, que trouxe desvio e tristeza, né? Prostituição diante de Deus. Então, eu quero mencionar isso porque a Bíblia não se contradiz. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que não mede esforços para criar um caminho entre ele e os homens. Criou um jardim no princípio, criou os sacrifícios no Antigo Testamento e depois entregou seu Filho amado para morrer pelo nosso pecado. Um sacrifício feito de uma vez por todas, graças a Deus e em nome de Jesus. Então, de que maneira eu aplico esse capítulo para nós? Bom, primeiro, que Deus realmente é aquele que nos defende, porque embora os homens tenham ido à batalha, nessa vitória desproporcional, com certeza foi o Senhor quem os trouxe ilesos para casa. Foi o Senhor quem trouxe a vitória. Os homens lutaram, mas foi Deus quem lutou por eles. E eu aplico dessa maneira. Nas nossas lutas diárias, nós temos que levantar, nós temos que vestir a roupa, lavar nosso rosto, né, escovar nosso dente, nós temos que preparar a reunião, preparar o currículo, nós temos que enfrentar as diversas conversas difíceis que temos ao longo da nossa vida. Mas se nós vamos em nome de Deus, nós vamos fazendo aquilo que é certo, se nós vamos de maneira íntegra, quem luta a nossa batalha é o Senhor. Toda vez que a gente chama o Senhor para participar de algo que estamos fazendo, Ele está conosco. O Senhor se agrada de estar conosco em cada batalha e Ele é quem traz a vitória. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do oponente. Ainda que muitas vezes o que a gente encontre nessas situações de dificuldade seja uma porta fechada, um não, uma situação, um ciclo que se encerra, ainda que muitas vezes algumas coisas possam parecer perda, se Deus está conosco na batalha, com certeza são ganho. São ganho. A gente não está enxergando a vantagem daquilo, mas o Senhor o sabe. Toda vez que a gente, entre aspas, perde quando o Senhor está conosco, na verdade, o Senhor transforma a perda em ganho. Eu tenho certeza disso pela palavra e também pela minha vida mesmo. Todas as vezes que o Senhor fechou uma porta e que eu chorei diante da porta fechada,
10 passos para frente eu vi que aquela porta realmente não era o melhor e Deus tinha algo melhor para minha vida. Então, confie nisso, né? Ainda que a vitória vem do Senhor e não importa o tamanho do nosso oponente. A segunda coisa é que a gente vê nesse texto que a ideia da vitória, a vitória contemplou todo mundo recebeu da alegria do despojo. Assim como quando houve um pecado, todo mundo, até mesmo aqueles que não se prostituíram como povo, sofreram o juízo daquilo que uma parte deles havia feito. Então, aqui o Senhor nos mostra, pelo menos para mim, isso fica muito evidente que as decisões que nós tomamos realmente afetam todos aqueles que estão conosco, né? Uma decisão que eu tomar afeta meu esposo, afeta as minhas filhas, afeta o ministério, afeta aqueles que estão perto de mim. Se eu tomo uma decisão fora da vontade de Deus, a consequência vem. Às vezes as pessoas falam assim, Deus está castigando, como se Deus ficasse anotando os nossos erros, né? E prescrevendo, como se fosse um médico, né? Prescrevendo ali uma receita daquilo que a gente deveria ser julgado. Mas não, queridos, muitas vezes a desventura vem na nossa vida por escolhas que a gente fez mesmo, né? Então, aqui a gente vê, né? O povo tinha feito uma escolha ruim e veio o juízo. E agora que da mesma maneira, o povo sai para a batalha. E até mesmo aqueles que não foram, também desfrutam desse despojo. O que me faz pensar que na nossa casa também é assim. Por isso a gente precisa vigiar. Vigiar as escolhas que fazemos, vigiar as decisões que tomamos. Realmente precisamos tomá-las diante de Deus e em concordância com o nosso cônjuge, não é verdade? Se a gente quisesse viver uma vida de solteiro, não devia ter casado. A partir do momento que casou, a gente precisa decidir as coisas a dois. É assim que funciona, é assim que traz bênção. E por último, eu acho que eu fiquei assim muito feliz. Talvez você não se emocione assim com o texto bíblico, mas eu sim, ok? Eu imagino esses capitães fazendo as contas, né? Vendo debaixo de cada, ok, capitães de 100, capitães de 1000, coisa e tal, vamos contar os homens. Uau, não morreu nenhum. Vamos ofertar ao Senhor. Porque eles estavam lá no campo da batalha, né? Eles viram como é que foi a guerra, eles viram como é que foi a luta, e Deus não permitiu que nenhum se perdesse. Então eu acho que eu destaco a gratidão que a gente tem que ter no nosso coração a cada fim de batalha, né? A gente olhar e pensar, Deus, obrigado. Né? Eu fui lá, né? O soldado pensando, eu fui lá, eu lutei, mas o Senhor deu a vitória e quando nós voltamos, a gente viu que nada se perdeu. Eu penso que nós, aplicando para nossa vida, para as nossas vidas, devemos pensar que, uau, quantas vezes a gente achou que não ia sobreviver a uma situação que estava passando? E a gente deu a mão para Jesus e a gente foi até o fim e a gente está aqui para contar a história, não é verdade? Quantos dias foram os dias maus em que a gente pensou, Senhor, eu não vou sobreviver. E às vezes talvez você deva ter pensado, Senhor, eu não quero sobreviver. Seria melhor se eu não estivesse aqui. Talvez você já tenha pensado isso. Mas olha só, você está aqui me escutando e você está aqui me escutando porque Deus estava do seu lado. Você podia não estar sentindo Ele, você podia estar achando que você estava abandonado, esquecido, mas isso não é uma verdade. Deus estava do seu lado. O Senhor ama você. Ele deu o Filho dele para morrer por você, para que o sangue de Jesus Cristo pudesse ligar você ao Pai. Então, se sinta amado e amada nesse dia, sabendo que a gente pode dar graças, porque muitas vezes passamos uma batalha lascada, mas no final estávamos inteiros. Inteiros porque o Senhor cuidou de nós. Não significa que nós estivéssemos cansados depois da batalha, não significa que a nossa armadura não estivesse toda triscada, vou falar dessa maneira, né? Estou brincando, né? Eles não usavam armaduras romanas nessa época, por favor, nessa época não faça confusão, é só uma brincadeira. Mas aplicando até para as nossas vidas, falando da armadura, né? Ainda que a gente estivesse ali com a armadura triscada por causa da batalha, mas a gente estava inteiro, né? Então, louvado seja o Senhor por isso. Bom, Deus abençoe muito você. Eu espero você no próximo capítulo, se o bom Deus permitir. Em nome de Jesus.